Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Dorival terá retorno de titulares para duelo contra o Atlético Paranaense. Principal dúvida do Timão está no meio de campo, já que Breno Bidon ainda se recupera de lesão. O Corinthians enfrenta o Atlético amanhã, às 19h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Hoje, já com ela, Marina Buffon, com as notícias quentíssimas do Corinthians. Boa noite, Má. Parece que uma postagem nas redes sociais do cantor MC Tuto, num tom de despedida, sobre o Memphis Depay, repercutiu bastante. Má, conta pra gente o que o artista postou, o que tá rolando pro pessoal de casa também saber. Conto sim, Michelle, eu sabia que você ia ficar curiosa, já ia me chamar logo no início para falar sobre essa postagem. A gente sabe que Memphis Depay fez aniversário na última sexta-feira, comemorou, foi preservado para o jogo o último jogo da última fase, o último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista no final de semana, mas ontem ele teve ali num evento na favela de Paraisópolis, junto com o MC Tuto, que é um amigo pessoal dele, e nas postagens que rolaram aí nas redes sociais, o MC Tuto postou uma foto junto com o Memphis Depay e escreveu: muito obrigado por tudo, máximo respeito. Quando você for embora, quando você deixar o Brasil, a gente vai sentir saudades. E aí é claro que o torcedor corintiano já ficou pensando: meu Deus, será que o Memphis não vai renovar o contrato? Afinal, o contrato dele, o vínculo dele com o Corinthians se encerra no meio do ano e tá naquele imbróglio, se renova ou não renova, e tem dívida. E aí, o que vocês acham? Será que o Memphis Depay vai embora? O que você achou dessa postagem, esse tom meio de despedida, Paulo Sérgio? Bom, tudo tem que esperar um pouquinho ainda, mas eu particularmente, assim, um instinto meu é que ele não vai ficar mais, até porque... Depois da Copa vai embora, você acha? Depois da Copa ele vai embora, até porque ele já fez o que ele tinha que fazer, ele conseguiu tirar o Corinthians do rebaixamento, ele conseguiu trazer títulos para o Corinthians. Então, é um jogador que está sendo muito importante aí para o Corinthians, né? Então, sem dúvida nenhuma, após a Copa do Mundo, vai ter clubes aí, até porque ele está para bater recordes aí na Holanda. Então, tem muita coisa aí envolvida. E aí, ele ficando mais próximo de casa... eu acho que a experiência dele de Brasil, as comunidades, as favelas, eu acho que ele já teve êxitos. Eu acho que ele conheceu bastante coisa, aprendeu a gostar do Brasil, dá para perceber que ele gosta, né? Senão ele não iria também ir para esses lugares, conhecer, explorar o Brasil, as riquezas da cidade. Então acho que ele cumpriu o papel dele e talvez o amigo tenha se empolgado um pouco na publicação e dado essa brecha para a gente sentir esse tom de despedida, né? E até porque o contrato vai até até o meio do ano, até a Copa do Mundo, e a gente sabe que o Corinthians tem uma dívida gigantesca com ele. E as primeiras informações, inclusive da nossa reportagem, são de que ele não aceitou a primeira oferta do Corinthians em termos de parcelamento, formato como seria feito esse pagamento, né? Então, se já há uma intransigência nessa negociação, aí começa a ter mais dicas, né? Como essa postagem. Então, tudo leva a crer que ele vai embora e, para mim, passa a ser uma grande surpresa, uma eventual extensão de contrato dele, uma permanência por mais tempo no Corinthians. Acho que é o meio do ano mesmo o limite. É um jogador que... Vai fazer muita falta, Paulo? Vai fazer falta. Até porque nós estamos ouvindo os atletas, e os atletas falam que ele é um cara, é um xerife ali, é um cara que chama responsabilidade, que ajuda a garotada. Então, esses jogadores são importantes. Agregadores, é o que faltava no Corinthians, né? Um cara de expressão, que pudesse chamar a atenção. E eu costumo dizer que a vinda do Memphis Depay ajudou muito o Yuri Alberto. A pressão que estava tudo em cima do Yuri Alberto passou a ser dividida aí com o Memphis e isso foi muito bom para ele. E até tecnicamente, Michele, eu acho que o Memphis Depay indo embora, você tem que pensar também, poxa, tá bom, ele vai embora, mas quem vai ser o substituto dele? Quem vai entrar no lugar dele no time? Tem alguém? Em termos de qualidade. Hoje é complicado, né? Porque ele é um jogador diferente. Hoje nós não tem substituto para o Yuri. É difícil, né? Nem o Yuri não tem. O Yuri aí várias semanas fora, não tem substituto.
Marina, volta aqui, por favor. Qual é a informação que você tem efetivamente envolvendo o futuro do Memphis Depay no Corinthians? Eu adorei causar discórdia, né? Soltei informação para vocês debaterem um pouquinho e agora a gente fala aqui de fato o que está acontecendo. O Alex já deu uma antecipada, então vou confirmar aqui. De fato, a gente entrou em contato até com a assessoria do MC Tuto para perguntar ali, ó, houve alguma coisa? E na verdade foi aí o que vocês estavam comentando, algo do momento. Eles são muito amigos, então ele só postou algo, não com informação de que o Memphis vai sair, mas sim de que ele vai sentir muita falta desse parceiro que ele tem aqui quando ele for embora do Brasil. Não sabemos se vai ser no meio do ano ou não, mas de fato as negociações por uma possível renovação de contrato do Memphis estão paradas nesse momento. Porque o Corinthians tem outras prioridades financeiras para resolver e 2, porque de fato tem uma dívida na casa dos 30 milhões de reais para negociar com o jogador, que iam ser pagas agora até março deste ano, que estão atrasadas, então vai ser renegociado. É um empecilho para um provável, possível extensão de vínculo desse jogador. O diretor Marcelo Paes já disse, né, depois do título da Supercopa, que espera poder contar com ele por mais tempo, mas neste momento, Michele, negociações estão travadas por conta desses motivos. Tá certo, Marina. E a equipe do Memphis descontente com, às vezes, as sugestões que o Corinthians está dando para tentar resolver o parcelamento ou não. Mas, Mi, você sabe que eu não consigo ver numa futura negociação o Memphis chegando e falando assim, não, eu reduzo aí 50%. Acho que não vai. Vocês não precisam pagar o hotel para mim. Não tem a cara deles. Vocês não precisam pagar o hotel. Vocês não precisam mais pagar a segurança. Se fosse Yuri, o Yuri faria, talvez. Eu não consigo ver esse cenário. Então, por isso que eu mencionei que é muito difícil o Memphis permanecer. Tá. E para você, Alex, também acho muito difícil. Acho que justamente a dívida que o Corinthians tem com ele é muito grande, né? Para ele simplesmente falar, tá bom, vai, eu amo o Corinthians, não ama nada. Tá aqui 1 ano e meio no Corinthians, não é aquele caso de um jogador que foi criado no clube, que tem aquelas raízes, que tem família, que não, cara, ele é um profissional. E acho que ele já passou por algumas discordâncias com diretorias anteriores e agora essa atual administração está tentando achar um meio de caminho para poder viabilizar um pagamento. Só que para ele é Corinthians, tanto faz se é Augusto Melo, se é Stabile, se é Andrei, se é Vicente Mateus, tanto faz, ele quer receber o dele, o que está no contrato. E tem uma coisa, né, Alex? Quando ele vem para o Brasil, ele pensa em Brasil. Aí quando ele vê toda essa torcida do Corinthians, essa movimentação dos torcedores, do que é o Corinthians, ele começa a se apaixonar pelo Corinthians. Eu não, você acredita não mesmo descarto, nesse amor? Não descarto mas não a ponto de abrir mão de dinheiro. Não a isso ponto que é o detalhe, né? É uma coisa, outra coisa, É isso aí. Lógico, abrir mão de grana é complicado. Amigos, é nossa parte. Vamos combinar. Olha só, agora a gente vai falar do Palmeiras por aí. Espectador nosso que está mandando a informação, Matusa, falando o seguinte, Felipe Coutinho está saindo do Vasco, tem um ruído sobre a vinda dele para o Corinthians, Itaquera, com salário de apenas 700 mil, substituto do Memphis. O que vocês acham? Seria uma boa? Pode ser só telespectador ventilando, mas seria uma boa ele para o lugar do Memphis? Bom, eu tô numa tecla aqui que se o jogador não tá aguentando pressão em no casa... Vasco, imagina o Corinthians, então. Imagina o Corinthians. Agora, a gente está partindo do pressuposto de que o problema dele no Vasco foi só esse. A gente não sabe se de repente lá na intimidade do Vasco, se de repente há algum outro problema que possa ter gerado tipo de problema. Relacionamento, o jogador querer sair. Técnico. O jogador experiente. Então, não jogador sei, experiente. No relacionamento. Dinheiro, não sei. Dinheiro. Vai saber. Você acredita no amor ao clube? Por amor eu fico e pode me dever quanto quiser. De repente ele tá lá. Eu não sei. Eu tô conjecturando, eu não tô nem informando nada, hein? Só respondendo nosso telespectador, a equipe da TV Gazeta já apurou que o presidente Osmar Stabile disse que não. Felipe Coutinho não vai pro Corinthians. Isso é só já respondendo o Matusa aí. É só um zum. Não agita, Matusa. Mas cairia bem não, né? Hoje não. Hoje não, com essa questão. Hoje não, porque você tem o Garro.
E o Garro? Você tem o Garro, você tem o Bidon. Só que o Garro precisa você tem coçar, jogador. né? Não, lógico, é lógico. Você tem o Bidon, mas o Garro é um bom jogador. Ele passou um tempo difícil aí, mas é um bom jogador. Então, aí você pega, você vai contratar um jogador como o Coutinho para o Corinthians para ser titular. Que ele não vai aceitar reserva. Sim. Não vai aceitar. Aí vai trazer problema no elenco. Não, e o Corinthians é um time, gente, é muita pressão, né? É muita pressão. É muita. Não é simples, né? Não é sorvete de milho verde, não. E tem mais Coringão por aqui. Marina, tem um jogador que vive um jejum de gols e que pode entrar como titular no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Quem é esse atleta do Timão, hein? Michele, esse jogador é Rodrigo Garro, ele vive um jejum enorme de gols, inclusive, olha que situação, uma coincidência, vamos dizer assim, o último gol que o Garro marcou com a camisa do Corinthians foi há mais de 5 meses, faz 20 jogos e foi justamente contra o Furacão pela Copa do Brasil, quando o Corinthians acabou se classificando naquela ocasião nas quartas de final e a gente já sabe o final dessa história, título levantado diante do Vasco no final do ano passado. Mas o fato é, Rodrigo Garro está relacionado para essa partida, a gente sabe que o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense às 7h30 da noite é válido pela segunda rodada do Brasileirão, jogo atrasado aí da competição que o Corinthians não jogou, e lá gramado sintético na Arena da Baixada. O técnico Dorival Júnior vai precisar entender o que ele vai poder fazer com essa equipe que tem esse jogo amanhã, importante, é claro, mas no domingo, jogo único das quartas de final diante da Portuguesa, lá no Canindé. Então, Rodrigo Garro, que busca aí essa redenção, vamos dizer assim, voltar a marcar gols com a camisa do Corinthians, inclusive no ano passado, por conta de lesão e também por conta de más atuações, acabou perdendo espaço no time titular. Pode ganhar sim essa chance entre os 11 iniciais amanhã, ainda mais porque Breno Bidon, ao que tudo indica, não foi relacionado para essa partida. Ele que está em transição física depois do problema que ele teve no derby e muito provavelmente não joga amanhã. Então o Garro deve ser sim o titular, ou ele ou Carrídio. E aí eu volto com vocês aí para vocês discutirem. Faz muito tempo, né, que o Garro não marca um gol com a camisa do Timão, não é não? Pois é. 20 jogos e foi lá o último jogo. Foi lá, coincidência, né? E agora, sem saber que a Marina ia passar essa informação, eu até falei, mas o Garro precisa se coçar. Sim. E olha só os números, né? 5 meses, 20 jogos, para um jogador do nível do Garro, é muito pouco, né? É muito pouco o rendimento dele. Sim. Para o tempo que ele está. Você vê que a torcida tem paciência com ele. Porque já mostrou, né? Já mostrou. Tem crédito. Tem crédito. Então, por isso que quando você traz um jogador novo, no caso um Felipe Coutinho, aí numa loucura dessa, aí o torcedor não tem paciência, o jogador tem que mostrar já logo de imediato. O Garro não, tá ali, a torcida sabe o quanto ele pode render, ele passou os momentos difíceis dele, então é um jogador que nós sabemos que ele pode render, que ele pode acrescentar para esse Corinthians. E na hora certa, no momento certo, eu creio muito que ele vai se levantar. Vai desencantar amanhã. Vai. Contra o Atlético. De novo. Contra o time que ele fez o último gol. Pronto. De novo. Que foi em Itaquera o último gol. Contra o Atlético Paranaense, mas foi em Itaquera. Vai ser no tapetinho agora. E agora vai jogar lá, né? Esse gramado é complicado, né? Não, Paulo? Tá ruim lá, hein? A informação é de que o Atlético Paranaense vai trocar esse gramado, mas enquanto não troca, eles estão jogando nele, que está numa condição bem ruim. Não ia passar por uma vistoria? Alguém não ia fazer uma vistoria? Mas é impressionante. A temporada começa agora. Vai trocar no meio do campeonato. Devia ter feito o que o Palmeiras fez. Acabou o ano, já vai, trocou e só vai reinaugurar quando estiver em perfeito estado, né? Bom, São Paulo... O Corinthians está pronto para enfrentar o Atlético nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco, comandado por Dorival Júnior, encerrou a preparação para a partida nesta terça-feira no CT Joaquim Grava. O treinador fará algumas mudanças em relação à última partida e deve promover o retorno de pilares da equipe, como Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Os 3 estão entre os 24 atletas relacionados para o confronto no Paraná. A principal dúvida está no meio de campo, já que Breno Bidon ainda se recupera de lesão e o clube costuma ter cautela com a minutagem de Rodrigo Garro em gramados sintéticos. De acordo com informações divulgadas pelo clube,
Dorival apresentou aos jogadores um vídeo com orientações táticas no início do dia. Na sequência, após exercícios na academia do CT, o elenco realizou uma atividade de 10 contra 10 e aprimorou situações de jogo, como costuma acontecer na véspera das partidas. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas. Uma provável formação do Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli ou Alan, Matheus Pereira e Carrijo ou Rodrigo Garro, Kaique, Memphis Depay e Pedro Raul ou Guinegão. O Corinthians soma 3 pontos em 2 partidas disputadas e ocupa a 12ª posição do Brasileirão. O Atlético, por outro lado, está na 5ª colocação com 6 pontos.